Fala, gente, tudo bem? Olha só, estamos de volta aqui no canal Bruno Mendonça USA, aqui pelo YouTube. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo com o Júnior, ele que é fundador e CEO da JTEX Corp, uma das referências aqui, um brasileiro que está aqui há muitos anos já nos Estados Unidos e que veio hoje gentilmente esclarecer para a gente algumas dúvidas, nos dar algumas dicas de como você brasileiro pode investir aqui, de como você brasileiro pode ter uma empresa aqui. Júnior, obrigado de verdade. Imagina, prazer estar aqui pelo com teu você. tempo, pela tua dedicação, por ter aberto a tua agenda para vir bater esse papo com a gente, cara. Prazer estar aqui. Maravilha. Bom, queria que você falasse um pouco para o nosso público, para a nossa audiência, o que exatamente a JTEX Corp faz, cara? Certo. Então, a gente se especializa na área contábil e tributária, né, aqui dos Estados Unidos. Eu tenho muitas ligações também com contadores do Brasil, né, e acabo me ajudando bastante a fazer esse vínculo com pessoas que são de fora e vêm investir nos Estados Unidos, fazer negócios que são interligados. Mas a minha especialidade é Estados Unidos realmente. Então a gente faz a contabilidade, a parte tributária, onde eu cuido tanto da contabilidade mensal ou anual do cliente, entradas e saídas, extratos bancários e etc., quanto também a parte tributária, que é a declaração do imposto de renda, tanto pessoa física quanto jurídica. E quanto tempo você faz isso já? 10 anos. Você atua nessa área há 10 anos, mas a JTEX tem quanto tempo? JTEX está aberta desde junho de 2017. Legal. E já agora com portas de escritório novo aberto desde setembro, que tem sido ano passado. E na América você vive há quanto tempo? América, 19 anos. 19 anos. Em 2001. Bacana, que bacana, cara. Bom, então assim, a gente tem um canal e o canal a gente geralmente fala com o público que deseja, primeiro que tem curiosidade de entender como as coisas funcionam aqui nos Estados Unidos. Sim. E segundo porque eles desejam ou investir ou se programar de repente para vir morar aqui, né? Uhum. Então a tua vinda hoje é muito especial por isso, assim, eu queria muito que você compartilhasse com a nossa audiência como que o brasileiro hoje, residente no Brasil, ele pode ter uma empresa aqui. Que tipo de empresa ele pode abrir, quanto isso custa para ele, que benefício, o que ele pode fazer com essa empresa. Porque às vezes eu falo por mim, quando eu estava no Brasil antes de vir para cá, eu ficava estudando, vendo vídeos, poxa, mas será que eu posso ter uma empresa lá e atuar aqui, enfim. Às vezes ele quer ter uma empresa aqui pensando no futuro, né, de repente em alguma operação, etc. Sim. Fala um pouco disso pra gente, cara. Sim, claro. Bom, número 1, você que é brasileiro, estrangeiro, investidor, ou que pensa em morar aqui um dia, tá? Sim. Você pode abrir empresa. Todo brasileiro, tanto o residente fiscal, que está morando aqui já, quanto o estrangeiro, que é considerado estrangeiro pra gente, que está morando no Brasil, você pode sim abrir empresa. Tá? Muitas pessoas têm o B1, B2, né, que é negócios e lazer. Então, nesse cenário de negócio, você está apto sim a abrir uma empresa. O governo permite que uma pessoa de fora abra sua empresa nos Estados Unidos e venha fazer negócios, seja ele passivo ou ele seja um negócio ativo, operacional. Sim. O operacional é importante que você tenha alguém aqui respondendo pela operação por você, claro. Número 1, para não categorizar como trabalho, né, a operação sua. E número 2 é o passivo, que é investimento. Imóveis, né, ou até mesmo em algum tipo de investimento em fundo de investimentos, etc. Então é importante que você tenha a sua empresa para isso. E os dois tipos de empresa que pode ser usado para, por exemplo, o estrangeiro, isso que está no Brasil e quer fazer negócios aqui nos Estados Unidos, é a LLC e a corporação. Tá. E aí, em algum momento eu gostaria que a gente fizesse, se possível, um informativo sobre a diferença das duas empresas, mas eu vou falar brevemente sobre as duas. Okay. A nível LLC é uma empresa onde ela passa todo o seu lucro realizado para o associado, certo, que ele fique responsável pela declaração do imposto de renda. Um pouquinho diferente do Brasil, que a empresa no Brasil fica responsável pelos impostos e distribui livre de impostos para os associados. Sim. Nesse caso, a LLC, ela passa todo o seu rendimento líquido e realizado, tá? Para a pessoa física ficar responsável de pagar os impostos. Certo? Então, um exemplo, ganhou 200 mil, gastou 100 mil realizado, distribuído para os associados. Não necessariamente significa que isso vai ser em dinheiro, de fato uma transferência feita para a conta bancária. É um formulário informativo indicando que foi X de ganho, X de lucro realizado. Esse X de lucro realizado vai para o associado e ele paga os impostos adequados. Se for necessário, ele pode até distribuir o dinheiro depois que o ano virar para justamente pagar esses impostos devidos. Entendi. No caso da corporação, ela tem a tributação própria. Então ela tem a taxa fixa de 21%, ela paga 21% no lucro realizado, e quando você paga dividendos em relação a esse lucro para o associado, nesse caso o acionista, né, da empresa, ele paga sobre os dividendos dele
o imposto de renda, na pessoa física também. Certo. Então depende muito do cenário e a gente teria que se aprofundar bastante. Claro. Por isso eu gostaria de falar mais sobre. E a gente vai ter oportunidade para isso, gente, até porque a gente já tem 2 craques, né? Tem o Thiago, tem o Júnior, fazem parte hoje do time aqui, então de repente a gente marca até uma live mais pra frente para falar disso, né? Claro, com certeza. Cara, uma coisa que no Brasil sempre se fala muito é que a gente ouve no Brasil que aqui é muito fácil abrir empresa, é muito rápido. Sim. No Brasil é uma burocracia, tem melhorado, mas é uma burocracia muito grande. É verdade isso? Quanto tempo leva para abrir uma empresa aqui? É verdade, depende muito, depende do profissional que você contratar para fazer o trabalho, tá? E aí eu vou abrir um parênteses sobre isso daqui a pouquinho, mas a média de tempo real, válida e verdadeira e sem dar expectativas que podem não ser cumpridas, Sim. seria de 7 até 15 dias. Okay. Por que tem essa diferença tão grande? Tudo depende do cenário. Se você é 100% considerado estrangeiro, investidor, vai abrir uma empresa aqui, por exemplo, no estado da Flórida, e você não tem nenhuma afiliação com nenhuma pessoa local, um americano, um brasileiro naturalizado, ou alguém com green card que tenha documentação local que possa acelerar o processo, pode ser que leve realmente em média 7 dias e pode chegar até 15 dias, porque depende do profissional também. No meu caso, eu sou registrado diretamente com a Secretaria do Estado da Flórida, então eu tenho uma facilidade de abertura de empresa. Em média, tem demorado por conta da alta demanda, né? Houve uma alta demanda de abertura de empresa na Flórida, por exemplo, com todo sentido, que é válido realmente abrir empresa para poder fazer seus investimentos, seus negócios, não direto com a sua pessoa física. Sim. Então, esse meu registro ele me permite ter uma empresa pronta no estado da Flórida, ou seja, somente com a Secretaria do Estado, em 24 horas. Se eu mandar a documentação para o governo antes das 5 horas da tarde do dia anterior, um exemplo, hoje estamos na quinta-feira, se eu mandar até às 5 horas da tarde, na sexta-feira eu tenho ele pronto dentro de 24 horas. Então até o final do dia da sexta-feira eles me mandam a documentação comprovando que a empresa está apta a ser utilizada no estado da Flórida. O próximo passo é adquirir o número federal da empresa, que a gente chama de EIN, que é equivalente ao CNPJ no Brasil. Tá? E esse processo leva uma média de 4 a 7 dias. O normal seriam 4 dias. O que eu faço geralmente é mando para o governo, faço o pedido, demora uma média de 4 dias. Se passar de 4 dias, eu já vou entrar em contato com eles. Sim. Em alguns casos, eu entro em contato antes. Entendi. Eu mando, passam-se 2 a 3 dias, pode ser que já esteja pronto. Para acelerar o processo, eu entro em contato para ver se está pronto. Então assim, a grosso modo, vamos supor, quem quiser abrir empresa aqui, de repente em 15 dias consegue ter a empresa aberta e de repente até as contas em banco, quer dizer, a empresa realmente funcionando. Puxa, então, seja com alguém que é registrado com a secretaria, que tem um processo mais acelerado como o meu, ou com alguém que não tenha, o seu tempo ainda é somente 15 dias. Tá? O estado da Flórida teve uma demanda no mês de setembro para outubro, entre setembro e outubro, de mais ou menos 14 mil empresas serem abertas. Então, essa demanda muito alta desde o ano passado para cá tem criado um tipo de efeito dominó que vem atrasando esse processo. Sim. Então, quando eu busquei esse cenário de me registrar com eles, né, e me vincular a eles diretamente, acelerou o processo tanto para mim quanto para o cliente. Sim. No final das contas, a minha meta é facilitar o processo para o cliente. Não, certamente essa já é uma das vantagens que a JTEX pode oferecer para os clientes. Exato. Né? Bacana. Bom, eu imagino que um dos motivos, uma das razões que fez essa demanda crescer tanto um mito ou não, você vai esclarecer pra gente, ainda que de forma, né, que não é a tua área específica, mas de forma mais generalizada, que seja talvez um mito de que você abrindo uma empresa aqui consegue o visto de forma mais fácil. Embora não seja a tua área, o ativista migratório, certamente você atende muita gente que acaba querendo abrir empresa por isso, enfim. Já ouvi também assim, a situação de que você pode abrir uma franquia aqui e isso facilita para ter o visto, enfim. A grosso modo, de que vistos a gente está falando assim para o brasileiro que quer abrir empresa aqui? O que a empresa facilita de fato? Quando ela facilita de fato o visto? Então, na verdade, existem algumas exigências para certos vistos especificamente, tais como não sou advogado, deixando bem claro, não sou advogado, não estou advogando, somente do que eu conheço e do que eu tenho trabalhado em vínculo com advogados. Então, assim, eu tenho aberto empresas, tanto LLC como corporação, para finalidade de visto L1, visto E2, né? Então, no caso do L1, onde você transfere o executivo do Brasil para cá, para desenvolver negócios. Então, tem um cenário onde, tem vários cenários, né? Claro, é bem abrangente, mas tem um cenário da pessoa que é dona do próprio negócio no Brasil, a empresa tem saúde financeira, transfere esse executivo para cá, e aí
vincula ele à empresa, então ele abre a empresa aqui e aí obviamente o advogado que vai determinar e prestar essa consultoria de dizer qual seria o percentual, mas um dos caminhos é abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos. Para o L1, por exemplo, e tem o E2, que são as pessoas que têm as suas cidadanias em respectivos países que são vinculados ao visto do E2 e que tem que abrir uma empresa para mostrar o que vai fazer de negócio, fazer seus investimentos, seus gastos. Então, assim, tem sido muito popular L1 e E2. Então, existe uma demanda muito alta por esses vistos porque realmente funciona. Né? Eu sei da minha experiência que o L1 não é o mais simples, realmente é bem complexo, tem que ser muito bem, tem que ser uma assessoria assim, muito bem o pleito em si tem que minuciosa, estar muito bem montado, tem que ser muito bem organizado. Então, eu definitivamente, uma sugestão minha é que você busque um escritório sério, né? Um escritório de advocacia, advogados que são sérios, pessoas que realmente estão fazendo um trabalho adequado e organizado. Eu sei que você tem vínculo, por exemplo, com o pessoal da D4U, então, com Wagner. Então, assim, eu já fui num seminário, assisti uma palestra deles e eu achei magnífico o trabalho que eles vêm fazendo. Então, assim, realmente eu sei que a especialidade deles é muito boa no EB2, no EB1 e etc. Então, realmente, busque... Eu vi um stories dele, inclusive, falando isso. Busque a empresa que trabalha bem naquele segmento que você está buscando. Então, seja a empresa que faz L1 e E2 muito bem, busque ele. Se faz o EB1 e EB2 bem, faça com eles também. O que o Wagner costuma falar, inclusive, é que assim, existem 187 tipos de vistos. Muito visto. Não dá para você ser especialista em todos. Não. Então, de fato, você tem que procurar alguma empresa que saiba fazer determinado visto, né? Exato. Senão não vai dar certo. Assim como é pra gente também na área contábil. Eu não me especializo em 100% do que a contabilidade traz, porque se eu fizesse isso, eu não seria bom em tudo. Né? Então, eu me especializo bem numa área específica, o meu foco é algo bem específico, tem um nicho específico. Tenho aí 10 anos de experiência que foram me trazendo várias experiências, várias formas de ajudar o cliente, né? Inclusive essa, por exemplo, é a mais recente da abertura da empresa, tão mais rápido. Mas realmente isso é importante. Buscar alguém que vá para o caminho que você realmente busca. L1, E2, EB1, EB2, qualquer que seja o visto, que seja especializado nessa área. Agora, deixa eu te perguntar, Júnior. No vídeo da semana passada a gente conversou com o Thiago e aí ele falou uma situação pra gente, ele mostrou um cenário que é o cenário de você conseguir usar uma empresa para poder comprar um imóvel. E isso você consegue economizar imposto, enfim, tem uma série de situações. Talvez essa também seja uma outra razão que fez aumentar essa demanda tão grande, né? Sem dúvida. Fala um pouco disso para nós. Tem muitos novos empreendimentos, né, na Flórida e, poxa, tem empresas aí como a Lennar Homes e etc, com novas casas, construções do zero. Então, assim, a oportunidade só que tem na Flórida, tem muita terra, né? Muita terra aqui para construir ainda. Então, com essa demanda alta eu diria, com essa nova leva de imóveis disponíveis, aumentou a demanda de pessoas também. São mais ofertas, são imóveis que valem a pena, com preços acessíveis, que as pessoas começaram a investir mais. Então, com isso, abrindo suas respectivas empresas para fazer esses investimentos. Por quê? O que acontece? Em muitos casos, os bancos, eu tenho essa percepção, que os bancos se sentem bem mais à vontade quando existe um vínculo direto com os Estados Unidos. No momento que você abre uma empresa, você cria esse vínculo. Então você agora está comprando um imóvel com uma pessoa americana. Seja ela física ou jurídica, ela é uma pessoa americana. Então você está abrindo uma empresa, estabelecendo, por exemplo, um LLC, que é o que eu mais recomendo para compra de imóvel. Abrindo um LLC que agora vai ser dona desse imóvel e se vincular diretamente tanto ao financiamento quanto à escritura da propriedade, certo? A partir do momento que você tem isso, é um respaldo no meu ver, e na minha experiência com o Thiago, por exemplo, a gente já teve vários clientes em comum, tanto ele quanto o time dele, da Cross Country. Então, no final das contas, essa empresa ela dá mais respaldo para o cliente, mostra vínculo direto com os Estados Unidos. E aí, essas empresas, por exemplo, de financiamento, eles usam o brasileiro como quem garante o financiamento. Entendi. E assim, uma coisa que eu acho que todo brasileiro se pergunta é a questão de imposto de renda no Brasil. Vamos supor, eu moro em São Paulo, estou fazendo investimento aqui, e aí eu tenho um resultado, eu tenho lucro, eu tenho o mesmo imóvel, por exemplo, que eu aluguei, usei para investimento, fiz Airbnb, eu fiz fix and flip, etc. Se eu quiser deixar esse dinheiro aqui, ok, eu posso deixar aqui. Se eu quiser trazer esse dinheiro para o Brasil, eu pago imposto, como é que funciona a questão de pagar imposto de renda? Então, na verdade, o que acontece no caso de um LLC, por exemplo, né? Onde você distribui o seu lucro, seja ele em dinheiro ou seja ele informativo.
Quando uma LLC lucra no fim do ano, ela passa a responsabilidade para o associado. Tá. De um jeito ou de outro, ele tirando o dinheiro ou não, ele é responsável por aquele lucro, certo? Existem outras formas de você minimizar isso, de você passar isso para o futuro. Seria algo que eu precisaria de mais tempo para explicar, mas o normal de uma LLC é, quando você compra esse imóvel, você realiza lucro no seu aluguel, comprou, sei lá, um exemplo, um imóvel de 200 mil, fez Airbnb ou aluguéis, etc., realizou 20 mil no final do ano. Tá. Esses 20 mil, para o Brasil, você levando o dinheiro ou não, por conta de não haver um tratado tributário entre os dois países, tanto o Brasil espera que você declare sua renda internacional de outros países lá, quanto para o americano funciona igual. O americano residente fiscal é exigido pelo país dos Estados Unidos que você declare sua renda internacional nos Estados Unidos. Então o que vai acontecer nesse caso? Você lucrou 20 mil dólares. Esses 20 mil dólares têm que ser informados no Brasil. Entendi. Então você vai fazer uma declaração, pessoa física não residente nos Estados Unidos, indicando que teve X ganho, certo, de lucro. Aqui você paga o imposto respectivo e aí você informa isso para o seu contador no Brasil, que aí foge da minha alçada, mas você informa isso para o contador do Brasil. Essa parte que eu sei como funciona porque eu trabalho muito com eles diretamente. Então ele se aplica o que se chama de reciprocidade. Certo? Então a reciprocidade, o que ela faz? Ela permite que você tenha ganho 20 mil de rendimento aqui nos Estados Unidos. Um exemplo, vou usar qualquer número, pagou 2 mil dólares, certo? 20 mil, 2 mil dólares, você passa para o contador do Brasil, ele informa que você teve um ganho na pessoa física de um aluguel, por exemplo, de um rendimento de uma empresa passivo de 20 mil, e ele aplica o crédito de acordo com a média do dólar real no Brasil de imposto lá. Se o imposto que você pagou aqui for o suficiente para cobrir o que daria de impostos no Brasil, você está livre. Se estiver abaixo, você paga a diferença no Brasil. Se estiver acima, infelizmente não tem muito o que você ganhar com isso. Fica por isso, fica livre. Você não tem nada a pagar, certo? Entendi. Ao contrário, funciona igual. Então vamos dizer que seja o contrário. Você é o brasileiro que mora aqui e tem rendimento no Brasil, seja de aluguel ou de outros meios. Você declara aqui que você ganhou lá, aplica o crédito de reciprocidade de quanto você pagou de impostos no Brasil e faz a conversão para cá, aplica, ok. Deu um exemplo, 10 mil de impostos no Brasil, dólares já convertido, aqui daria 12, você tem que pagar 2 de diferença. Mas isso é uma solução excelente, porque na verdade você não fica, porque muita gente deve imaginar que é bitributado, né? Tipo, não é bitributado. Aqui, tributa lá, não. Então na verdade existe uma compensação aí. Exato. E isso porque não existe tratado nenhum, imagina se existisse, o benefício seria muito Então maior. assim, existem alguns tipos de renda do Brasil que podem acabar sendo bitributado aqui, mas aí são mais um cenário de distribuição de lucro, etc. Nesse cenário, por exemplo, Estados Unidos para o Brasil, ele é reconhecido. Brasil para Estados Unidos, aluguel, renda passiva em geral, trabalho, etc. Tudo que for imposto pago é acreditado. Então não vira uma bitributação no final das contas em muitos aspectos. Que legal, bacana. Funciona bem. Júnior, bom, queria te agradecer demais. Aqui a gente, claro, deu só uma pincelada em alguns temas. Te convidar para sempre, assim, primeiro, sempre que tiver dúvidas das pessoas, se você me autorizar, vou passar para você. Claro. E aí vou te convidar novamente para a gente poder esclarecer as dúvidas de quem nos assiste. Sim. E também vamos combinar de marcar uma live, a gente vamos trabalhar aí com a nossa audiência. Seria interessante, participar. muito interessante a gente fazer, inclusive com o Thiago. Legal. Eu queria deixar uma informaçãozinha sobre isso. Por favor. Tá? Você que está buscando, por exemplo, um financiamento, ou comprar um imóvel, fazer investimento, hoje está valendo muito a pena para quem quer comprar aqui e financiar por conta da alta do dólar, né? Interessante, ou seja, você consegue uma taxa relativamente baixa de financiamento aqui. Isso seria com o Thiago. Sim. Mas eu presto assessoria juntamente com eles e me conecto 100% a eles na parte da abertura da empresa. Claro. Então, geralmente nos meus custos de abertura, o valor que eu trago agregado é você abrir a empresa e se você está nessa finalidade de financiar um imóvel, por exemplo, eu me conecto com a pessoa que você vai fazer seu financiamento e dou esse suporte completo do começo até o final do fechamento da compra do teu imóvel. Excelente. Então a documentação necessária para abrir uma empresa e fazer o financiamento, eu forneço ela completa. Então, você vai ter do começo ao fim, registro com a Secretaria do Estado, número federal, contrato social, por exemplo, que é muito importante ter, né, para o financiamento, certificado de cotas, certificado de status indicando que a empresa está válida no estado da Flórida. Então, do começo ao fim,
eu vou te acompanhar. Minha meta é que você consiga fazer o fechamento da compra da tua casa. Na verdade, você tem uma solução completa aqui, né? Você que tem acompanhado os nossos vídeos, acompanha o nosso canal, segue a gente no Instagram, etc. Se quer comprar ou vender um imóvel, fala comigo. Quer para comprar um imóvel de uma forma mais facilitada, enfim, abre uma empresa aqui, etc. Você tem aqui um baita de profissional, que é o Júnior, e na parte de mortgage você tem o Thiago à disposição, né? E aí no próximo passo, puxa, já tô ganhando um dinheiro lá nos Estados Unidos, agora eu quero me empenhar e me mudar para os Estados Unidos, mudar com a minha família, aplicar para o Green Card, aí tem o Wagner que pode ajudar também, da For You, exatamente. E muito em breve também vou trazer ele para falar aqui no nosso canal, que é um craque também. Então é um time bacana que a gente está montando para poder ajudar você brasileiro que quer investir ou quer residir aqui nos Estados Unidos. Cara, mais uma vez, obrigado de verdade pelo seu tempo e pelo seu conhecimento. É a primeira de muitas vezes que a gente vai estar junto aqui. Né? Maravilha. Obrigado. Gente, obrigado aí por ter assistido o vídeo de hoje. Continua acompanhando nosso canal, faça sua inscrição, curte, compartilha sem moderação com quem você quiser. Tá joia? Forte abraço, até mais. Um abraço.